Oi, gente, vocês estão bem? Olha nós aqui de novo, Papo de Leigos, para o nosso segundo episódio, muito feliz, a gente está presente e o projeto está andando, graças a Deus. E é uma felicidade imensa estar aqui novamente, dessa vez para a gente bater um papo bem legal. É um assunto que eu particularmente, eu acho um pouco assim complicado de se falar. É como diz a música, é fácil de entender, difícil de explicar. Mas a gente tem que falar. Vamos falar hoje sobre fé. Nós estamos aqui sendo bem católicos, né? Bem católicos. Nós estamos no Bem caminho católicos. certo. E eu espero. É católico. É católico. E eu espero muito que você que está em casa, que está nos ouvindo, esteja não só ouvindo o nosso papo, o diálogo que brota do nosso coração, mas esteja também se perguntando como está a minha fé. Antes de dar as boas-vindas aqui aos meus amigos de bancada, meus irmãos de caminhada, meus lindos, meus queridérrimos, já pedi a você para poder acessar o nosso Instagram, o @papo de leigos. Dá uma curtida lá, já curta, dá o like também aqui no vídeo de hoje, né? E vamos que vamos, né? Meu querido amigo Didi, meu Dieguinho, Luquinhas. Tudo em paz, amigo. E que bom estar aqui de novo, né? Mais um, né? Mais um tá andando. Ouvindo a sabedoria. O segundo episódio vai ser maior do que Maior o do que o primeiro. primeiro. Amém, ouvir igreja. Lucas de novo com a sabedoria do deserto dele. É hoje, vamos que vamos. E de antemão já mandar um salve. Beijo todo especial à galera do Bonde. Galera do bonde. Galera do Bonde, vocês estão bem também. É sempre uma alegria de falar da galera do Bonde, que é a galera que norteia, tá próximo da gente. Abraços familiares, aos amigos. Eu já vou até antecipar, já começar mandando abraço pra galera, pra deixar o clima bem leve. É bom, porque teve gente cobrando a gente que a gente Não deu. não deu abraço, Foi né? verdade. Verdade seja dita, a gente esqueceu alguns abraços, então já vamos começar antecipando. É porque o negócio tá tomando uma dimensão grande. O negócio tá tomando uma dimensão grande. Aí a gente fica assim, particularizando. Daqui a pouco a gente tem que fazer igual atores da Globo. Um beijo pra todo mundo. Todo mundo, Pra não esquecer ninguém. De Sabe aquela ninguém. coisa de político? Eu vou cumprimentar todos pra não esquecer ninguém. Eu recebi várias pancadas aí desse abraço. Verdade? Pô, velho, e o retorno, assim, da galera foi muito legal desse primeiro episódio, né? Foi maravilhoso, assim. Eu gostei demais, porque a interação foi boa, né? O apoio, o suporte emocional pro desafio, né? A gente se sentiu bem querido. Teve procura o pessoal falando das canecas, Ah, que a gente vai divulgar. Teve gente que tava questionando sobre as canecas. Fecha Então, aqui na caneca, queixada. Aí conhece, aí sabe trabalhar. E no final de tudo a gente vai dar um passo a passo direitinho, como é que você pode estar fazendo. A gente vai deixar umas observações de quem quer chegar junto, quem quer poder tá divulgando a sua marca, a sua página com a gente. E no mais, vamos pro bate-papo, como a gente tá explicando. Hoje é bem legal, né? A escolha do tema fé, por ser um tema muito forte, é justamente sobre como se apegar, como acreditar. Qual é o tema? Fé. Eita. Até quando você fala fraco, Hoje ele eu só soa vou ouvir, forte. Ele soa forte. Hoje minha participação aqui é só de corpo. Hoje eu tô musical, hoje eu só vou cantar aqui. Hoje é só andar com fé eu vou. E é um tema que rende muito conteúdo, rende muito papo, né? Rende uma conversa bem bacana. E não sei se eu inicio, vocês iniciam, mas Hoje enfim, fica à vontade. Você inicia. quando a gente fala de fé, me vem muito na cabeça a questão do acreditar em algo maior, em um propósito maior no qual a gente vive aqui. E aí já me veio à mente, eu sempre cito, né? As pregações que a gente ouve no carro. É de praxe a gente falar de pregações que a gente ouve no carro. E aí eu tava vendo mais uma pregação de Frei Gilson, mais um PHN, e que ele tava falando se você tinha o desejo de ir pro céu. Você tem vontade de ir pro céu? Você quer ir pro céu? Né? É como tem aquela música, você quer ir pro céu? Eu vou te levar. Enfim, você tem desejo de ir pro céu? E aí o pessoal falava, né? Sim, não é claro, com certeza, todos nós temos. Creio que seja um desejo comum de todos nós católicos. Ele falava que pra gente poder ir pro céu, a gente só consegue entrar lá com as vestes limpas, com as vestes
alvejadas. E ele estava dizendo que para isso a gente tinha que, as vestes tinham que ser lavadas e alvejadas pelo sangue do cordeiro. E quando eu ouvi, eu já fiquei me perguntando, dentro do carro, não dá para pegar o celular para dirigir, você tá no trânsito, não pode. Mas Não ele já façam isso. não façam isso, claro. Quando você tá ali, que você confessa seus pecados e o padre ali ele lhe absorve. E ali você está sendo lavado e alvejado pelo sangue do cordeiro. E a segunda é através da Eucaristia, quando o sacerdote ele ergue o cálice e ali está verdadeiramente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao comungar do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, ali você está sendo lavado pelo sangue do cordeiro. E a Eucaristia nada mais é que também um exercício de fé. As pessoas, às vezes, elas comungam no automático, elas não têm fé, sabe? E parando para lembrar desse exemplo da confissão e da comunhão, eu lembrei já meio que automaticamente de uma história que a gente estava conversando há um certo tempo atrás, da questão da confissão, né? Da coragem de você ir ao confessionário, de mesmo independente dos pecados, de você chegar ao padre e poder confessar isso ao sacerdote e ser absolvido dos seus pecados, que me remeteu à imagem do que a gente estava conversando antes da congregação sacramentina, que a gente estava batendo esse papo sobre isso, que é do bem-aventurado Pierre Vigne, do exemplo que ele dava de que era bem interessante, que ele carregava como mochila um confessionário de madeira nas costas. E saía, como francês, ele saía nas comunidades mais distantes, com aquela mochilinha nas costas, com aquele confessionário, para poder confessar as pessoas mais distantes, né? Que não tinham tanto acesso à igreja. E, cara, que exemplo de acreditar no outro, né? De acreditar na fé do próximo, que ele tinha de percorrer tantos quilômetros a pé com um confessionário nas costas. E quando a gente começou a falar sobre fé, esse exemplo automaticamente já bateu forte na minha mente. Falei, poxa, bem-aventurado Pierre Vigne. Que modelo de homem, né? Fora os outros inúmeros modelos que a gente acaba se confrontando quando a gente para poder pesquisar sobre alguns assuntos. E ao confessionário, já pegando aí o gancho da sua fala, e ao confessionário já é uma atitude de fé. Porque você chegar na frente de um homem, né? De um homem, para falar dos seus pecados, se expor, tem que ser uma atitude de fé. Porque ali eu entendo que não é um homem qualquer. E que ele haja em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Mas antes de entender isso, eu preciso ter fé para acreditar. Porque senão eu vou estar falando dos meus pecados para uma pessoa comum, para um homem comum. E ali é um homem ordenado. Então, a fé é aquela que tem diversos significados e diversas interpretações. Né? Porque muita gente acha que ter fé, por exemplo, é nunca chorar diante de algumas situações. Se eu chorar, eu não tenho fé. Se eu chorar, o outro vai imaginar que eu não tenho fé. E a fé lhe permite chorar em muitas circunstâncias. O que você não pode é perder a esperança e não a fé. Porque eu tenho fé, mas eu tenho que chorar em diversas vezes. Tem alguma parte da Bíblia que fala que Jesus chorou quando alguém morreu, né? Na Sim. Bíblia e nos Racionais MC também. Então, se Jesus, o lado humano ele da tinha fé, pessoa. Jesus é Deus, ele tinha fé, mas a esperança nunca faltou. Então, a fé lhe permite chorar. A fé também pode até lhe permitir duvidar, só que não lhe tira a esperança. Né? Então, é muito nessa pegada aí também. Eu gosto muito dessas interpretações de fé que vocês trouxeram. Eu vou só dar 2 passinhos para trás para falar sobre a questão da fé também em uma dimensão diferente, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem fé quase como algo inerente à natureza do nosso ser, sabe? A gente sempre, aqui eu atrelando a ideia de fé também com confiança, a gente sempre confia em algo, a gente sempre deposita a nossa
fé em algo. E aí, vou trazer coisas bem simplórias, mas para além do campo religioso. A ideia de fé, você tem fé que o padeiro, ele tá fazendo os seus pães que você vai comprar com toda a higiene possível. Você tem fé de que quando você senta no restaurante, a pessoa que vai trazer seu prato não cuspiu nele antes, né? Então, assim, a gente vive, inclusive, em uma sociedade que a gente deseja e presume, muitas vezes, a boa fé, né? A boa fé do outro. E no campo religioso, que também é a dimensão que nos interessa no podcast e nos interessa também nas nossas conversas, né? Fé, ela tem essas dimensões bem, bem mais profundas também, né? E aí, guarda até uma correlação, porque a fé seria uma confiança em Deus. E aí, o depósito da sua confiança justamente na pessoa de Deus, né? E isso aí é extremamente simples e também extremamente complexo. Porque a gente diz assim, nós aceitamos o amor de Deus, nós entendemos que Deus nos ama, nós confiamos em Deus, só que é aquela coisa, né? Você realmente confia no amor de Deus, você tem fé nisso, no amor de Deus, porque uma dimensão muito fácil de entender o amor de Deus é, por exemplo, eu tenho fé que eu vou para o céu. Eu confio nas palavras de Jesus e que confio que Jesus me levará ao céu. Beleza, você tem uma confiança, uma fé no céu, tá tranquilo, irmão. Essa dimensão de ter fé no céu é até mais fácil, se você parar pra lidar. Dificilmente você encontra pessoas com crises do tipo, se eu tô com crise, se eu vou pro céu ou não vou pro céu. A pessoa tá com uma boa relação com essa ideia, porque até que é uma ideia confortável, né? Vou para o céu. A dificuldade da fé é uma fé na segunda-feira. Você tem fé em Deus quando, sei lá, você tá vivendo a dinâmica dos seus dias e você tá no seu corre do seu trabalho e, pô, tá sem dinheiro e você precisa pagar as contas e o menino tá chorando e tá sem comida e eu tô doente. E aí, meu irmão, você tem fé nessas questões? A fé no céu, muitas vezes é muito mais fácil. A fé na terça-feira é que é o problema, entendeu? A fé na terça-feira é um problema. E Deus muitas vezes diz pra nós, né? Olha, segure a terça-feira, hoje ainda é domingo. Calma, Lucas, calma sobre sua terça-feira, hoje é domingo ainda, né? Então, essa dimensão da confiança no amor de Deus também, aqui no agora, é um exercício gigantesco, entendeu? De você realmente se tranquilizar, de saber assim, Deus me ama. E é uma parada que até Jesus ele passou isso e a sua fala, Diego, me trouxe isso à memória, porque Jesus fica 40 dias no deserto, sente fome, né? Sente fome. E aí Satanás chega para ele e diz, transforma essas pedras em pão, né? E Jesus diz o quê? Não é só de pão vai viver o Nem homem. só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, quando ele diz isso, porra, ele tá afiando em alguém, ele tá confiando em Deus. E aí nem toda palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Eis o meu filho amado que me dá... Em que eu ponho todo o meu... Minha confiança. toda a minha alegria. Exatamente. E aí você vê que a dimensão da fé envolve justamente essa lida diária também, entendeu? E o exemplo de Jesus é um exemplo maravilhoso, né? Porque a gente... Aí é um outro ponto também. A gente muitas vezes tem uma interpretação de Jesus que Jesus foi quem foi porque ele era o Todo-Poderoso. Jesus é Deus também. Só que a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele se despiu de tudo. Então, tudo que Jesus fez foi por intermédio da sua fé e absoluta confiança. Não porque ele veio com um poder mágico diferente de qualquer um de nós. Aí seria até um tanto estranho. E a palavra diz o oposto. Jesus veio como eu e você. E aí, quando diz assim, veio como eu e você, pense isso na literalidade. Uhum. A diferença, talvez, entre nós é que ele tinha a confiança absoluta, a fé absoluta no Deus. Entendeu? No Deus Pai dele. No Deus Pai nosso também. Sim. Entende? E aí,
através disso vieram os milagres, né? Os sinais, através disso vieram as inspirações, através disso vieram a força que ele teve para lidar com uma série de dinâmicas, entendeu? E isso foi fé, né? E muitas pessoas acreditam, pegando muito o que você disse, que eu concordo super, que ter fé é ter uma vida muito boa, assim, sem tempestade, né? Fé é confiar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu tenho fé, então tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E aí muita gente entra nessa coisa de fé, então, eu tenho fé, então eu não posso ter uma vida de tempestade. Só que Deus não nos prometeu uma vida somente de flores. Não nos prometeu uma vida sem tempestades. Muito pelo contrário. A gente só não pode esquecer que ele vai estar ali quando a gente estiver passando por esses momentos de dificuldade. Porque é aí que a gente vai entender como tá a nossa fé. Eu tenho fé muito que naipe vai cantar muito bem. Mas se naipe não desliza às vezes para eu entender que, peraí, será que eu tô confiando mesmo em naipe ou não para cantar ali? Né? Então tem aquela coisa, porque é muito fácil acreditar em Deus, ter fé, quando Deus está realizando milagres, sinais, prodígios. Uma fé condicionada, né? E acreditar em Deus quando você está pedindo muito aquela coisa e não acontece. E acreditar em Deus quando eu quero passar no vestibular e eu não passo. E acreditar em Deus quando eu vejo alguém tentando engravidar, uma mulher pedindo ali na oração, tentando engravidar um ano não consegue, o segundo ano não consegue, o terceiro ano não consegue. Então acreditar em Deus quando a gente vê sinais é muito fácil. E como acreditar e ter fé quando não acontece? E é muito daquela coisa que a gente acabou de falar aqui, do chorar, do milagre, do sinal. Lucas falou... pegar a fé numa outra perspectiva. Pois é. E aí, você consegue ter confiança no amor de Deus, mesmo quando ele não te entrega aquilo. Então, se você tá doente e você tá pedindo a cura, e a cura ainda não veio, mas você confia no amor de Deus, mesmo enquanto a cura não veio, mesmo enquanto você tá na fila do desemprego há muito tempo e tá lutando e você chora e diz, Deus, você tá vendo minha batalha, como é que tá difícil aqui pra mim. Mas nesse momento você ainda consegue manter a sua confiança no amor de Deus, porque fé também é confiar que Deus te ama. E Sim. Confiar que Deus te ama também é uma questão, né? Aí eu fico me perguntando, será que a fé é um sentimento? Também, né? Porque eu fico assim, será que a fé é um sentimento, só sentimento? Porque nem sempre a gente sente Deus. É porque, digamos, o exercício da fé leva a esse tipo de compreensão. Leva a ter sentimentos. Leva a ter esse tipo de... Entendi. Eu não sou uma pessoa que gosta muito, assim, dessa crítica absoluta ao sentimento. Eu acho que excesso de sentimentalismo é prejudicial, realmente, principalmente no campo da fé, né? Porque aí faz uma fé um tanto rasa. Só que o sentir também é humano, né? Então, às vezes, sentir as emoções, sentir o vento do espírito é uma coisa maravilhosa. Só que a maior parte do tempo você vai ter que lidar com os dias de silêncio mesmo, né? Porque Deus é pai, né? Enquanto pai, ele tem essa dimensão também de que os seus filhos cresçam, né? Então, assim, manter filhos no colo o tempo inteiro não educa, né? Não faz ninguém crescer. Então, assim, essas questões, elas vão acontecer muito também, né, Diego? Sim. E eu fico muito na neura, às vezes, dessa questão da escassez espiritual. E muito porque os meus amigos, quando a gente começa a conversar, eles falam, amigo, eu não tô sentindo Deus. Eu preciso voltar. Aí fica naquela coisa da culpa, né? Eu não tô conseguindo sentir Deus na oração. Eu tenho rezado, mas eu não sinto Deus. Eu tenho acordado de madrugada, mas eu não sinto Deus. E aí eles vêm me perguntar, o que é que eu preciso fazer? Eu tô errado? E aí começa aquele sentimento de culpa. Só que Deus está ali. Perfeito. Deus está ali. Você não tem culpa ali, porque Deus se revela ao seu modo. O que você não pode perder aí é a esperança e nem paralisar. Continuar até que você sinta Deus de novo. Aí, né, é muito nesse caminho. Aí é onde entra também o caminho ao Monte Carmelo. É muito comum essa sensação de que você vai orar muitas vezes e orei, silêncio. Uhum. Orei e isso não me trouxe resposta imediata alguma.
Sabe, a gente não tá no balcão de atendimento do SUS, que você precisa de, sabe, você vai fazer o quê? Ligar pro Procon, Deus, você não tá me dando aquilo que eu desejo, sabe? Então, assim, e é até um pouco uma questão de prepotência mesmo nossa, né? Tipo assim, Deus, você está vendo o que eu estou pedindo? Você está vendo o que estão fazendo comigo? Você está vendo e você está deixando? Você acha até que, você pensa até que você sabe mais do que Deus espera, quer e o que é melhor para você do que o próprio Deus, entendeu? Às vezes quando você diz assim, Deus, sei lá, Deus, você não tá vendo o que essa pessoa está fazendo comigo? Deus tá lá no céu dizendo assim, eu tô, filha, eu tô vendo realmente, e aí você vai ter que passar por isso, porque, sabe, tirar isso de você agora, você não vai aprender nada. Sabe, eu tô aqui loucubrando a ideia, mas é justamente esse ponto, né? Você tem que exercitar também na sua confiança, e aí repito mais uma vez, confiar de que Deus te ama. Então assim, Deus, eu quero, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. A fé, ela é um exercício espiritual de cada um. Sabe? A gente tem Deus, tudo o que a gente precisa. É muito fácil a gente falar hoje, depois de 2000 anos, depois de tantos exemplos que ele já deixou. Mas a fé, mesmo hoje, ela é um exercício espiritual de cada um. A minha fé não é igual à sua, que não é igual à sua, que não é igual a de ninguém. E ela precisa ser alimentada de uma certa forma, entendeu? Por mais que, por exemplo, a gente tem músicos aqui entre a gente, Diego, né, eu também, e a gente remete um pouco às canções. E aí eu lembro... me senti isolado porque na Lucas mesa. também tava cantando aqui. Lucas Antes. isolado. Temos músicos, temos músicos, Diego, Naipe e Lucas aqui, cantarolando. coadjuvante. Lucas, o coadjuvante. Ele tava fazendo a primeira voz nesse instante. Vocês E ele Lucas tava espectador. cantando pra caramba, velho. E Diego Agora, fazendo a agora segunda vocês pra querem ele. me afagar. Agora vocês querem me dar mozinho. Você, eu nem falei, nem abri a boca. Continue seu exemplo sobre música. Eu acho lindo a questão do compositor, como ele consegue trazer isso pra uma letra. Porque a música ela diz justamente isso. Dias difíceis me atormentam, parece que eu não vou vencer. Dias difíceis vejo ao meu redor e eu preciso de fé para continuar. E aí ele ainda continua dizendo, mas eu sei que nada é em vão. Deus segura a minha mão. Sei que tudo vai passar e Deus vai me ajudar. É um exercício espiritual de cada um de você realmente se apegar. A parte mais linda que eu acho é do refrão. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus eu estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus, a vitória virá. Então, tudo isso que acontece acerca, ao entorno da fé, do acreditar, é justamente para que a gente possa se apegar ainda mais. Por mais difícil, complicado e estranho que seja. Porque, eu vou te falar, como o Luquinhas estava falando, a minha terça tá punk. Na minha terça eu não consigo ter esse exercício de fé. Foge do meu controle racional. Sabe, de que eu tenho que me controlar, eu tenho que acreditar. Às vezes não dá, e é normal, e tá tudo bem. Não é uma coisa fora do contexto. Eu não estou sendo menos cristão porque eu estou vivendo um conflito espiritual achando que Deus não existe mais. Essa questão que você trouxe é de extrema importância, velho, porque quando isso acontece, realmente a gente tende ao abandono, né? Ao abandono da fé. E esse abandono da fé, ele tá muito atrelado à ideia do sentimento mesmo, né? E a gente precisa distinguir justamente a fé do próprio sentimento, né? Porque tem momentos que a pessoa ela vai sentir realmente um entusiasmo diferente, um grande entusiasmo sobre essas questões. E tem momentos que não vai ser assim, né? Não vai rolar, vai rolar a aridez da alma, né? As dificuldades e é muito comum esse Nós ponto. vivemos uma geração que busca provas para acreditar, né? Muita gente só acredita se ver. Tomé acredita, tanta gente falou, discípulos, Maria, tanta gente falou. E Tomé disse, eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas, nas chagas, onde foi perfurado. Quando ele viu Jesus, Jesus disse, toca aqui. Então, muita gente só acredita quando tem provas. E Jesus, muitas vezes, nos convida a acreditar para depois enxergar. Né? E foi assim com Abraão, com Pedro, com Maria. Primeiro o anjo anunciou. E ela disse sim, depois viu. Né? E muitas vezes a gente tem que dar um passo na estrada, mesmo sem saber qual é o caminho. Decisão.
Sim, sim. E lembrando também que a fé, ela também é um dom de Deus, né? Deus Isso não, sim. Deus não Verdade. deixa a Com gente certeza. só. É a maravilha do encontro com o sagrado, é isso. É Uhum. saber que Deus ele vai estar em tudo, até nas nossas limitações, né? Até naquilo que a gente não consegue entregar e aí ele vai e entrega por nós, né? É aquela ideia do Pai realmente que ele vai ao nosso encontro, né? Deus não é um Deus, o nosso Deus não é um Deus passivo, né? Inerte, não é um Deus alheio às questões. Ele vai ao nosso encontro também, ele nos dá muito mais do que a gente muitas vezes merece e muitas vezes, muito mais e muitas vezes do que a gente conseguiria sozinho, né? E aí há uma beleza rica do amor de Deus nisso. Eu tô lembrando aquilo que quando a gente tava falando sobre isso, eu tive visitando uma cliente e ela passou por algumas provações, ela passou por um momento de doença e ela conseguiu se curar, né? E na casa dela, ela deixa um potezinho com grãos de mostarda dentro. E aí eu fui fazer a visita na casa dela, coisa e tal, trabalhando normal. E aí a gente começou a desembolar uma conversa, né? E ela chegou ao ponto de falar da aprovação que ela passou, né? Da doença. E aí ela pegou, foi lá dentro do quarto dela e voltou com esse potezinho, com os grãozinhos de mostarda dentro e falou: Anderson, toma aqui, você aceita? Eu falei, claro, tranquilo. Aí ela pegou e falou: qual a sua altura? Aí eu acho que é 1,69 m, 1,70 m, nessa média aí. Aí ela foi lá e abriu o potezinho, pegou os grãozinhos de mostarda, né? Abre aqui sua mão. Aí ela abriu minha mão, pegou e colocou. Ela, olha o tamanho disso aqui. Aí eu comecei a pegar a real noção do que ela tava falando. Porque primeiro ela perguntou a minha altura e depois ela botou os grãos de mostarda na minha mão. Ela falou, olha o tamanho disso aqui. Olha como é pequeno. Aí eu vi o quanto a gente é desacreditado no Cristo. É verdade. Porque do tamanho do exemplo que ela deu, de 1,69 m, 1,70 m para 1 grão de mostarda, e ela chegar para mim e falar, se a gente tiver fé, meio que do tamanho de 1 grão de mostarda, essa montanha você vai conseguir tirar ela daqui e botar ela para cá, a gente é muito falha, é muito pequeno, é muito, sabe? Por mais que a gente tente fazer esse exercício, a gente é humano, é falho, é errôneo, e é normal. O que a gente tenta falar do que é normal é porque, assim, as pessoas elas acabam tropeçando na primeira ideia de que Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não tava passando por isso. Eu sou o excluído do céu. As pessoas elas alimentam essa ideia de que para Deus me amar eu preciso, sei lá, trocar meu carro esse ano. Eu tenho que trocar meu carro esse ano. Se eu não trocar meu carro esse ano, eu vou para a igreja todo domingo. As pessoas condicionam a fé num modo material de que, cara, pelo amor de Deus, velho. E com base em que exemplo, né? Qual santo viveu assim? Jesus viveu assim? Pelo amor de Deus, a gente estava falando agora e eu gosto muito da pessoa de Tomé. Tomé, ele também reconhece Jesus como meu Senhor e meu Deus, né? Ele tem um papel belo, né? De estar com Cristo, porque assim, muito embora ele na palavra ele tenha duvidado, ele também permaneceu, né? Porque quando foi dito para ele e para os demais que Jesus tinha aparecido e ele não acreditou, ele poderia não ter acreditado e ido embora. Ele não acreditou naquele momento e fez aquele discurso de que se eu não ver as marcas, se eu não ver o lado, eu não vou acreditar. Mas ainda assim ele permaneceu, sabe, com os demais. Se não me engano, foi 8 dias depois, Jesus apareceu, né? As portas fechadas, Jesus aparece e diz: Tomé, aqui minha cicatriz, aqui o meu lado, toca, né? E aí ele se prostra e diz, meu Senhor e meu Deus. E a dimensão da beleza dessa passagem também é o fato de que Deus não se apresenta, Deus na pessoa de Cristo, Jesus Cristo, ele não se apresenta perfeito, ele se apresenta marcado, inclusive marcado com as dores do mundo, né? Então, o nosso Deus também é um Deus que experimentou o sofrimento, experimentou a dor. Então, quando a gente fala a Jesus sobre nossas dores do mundo, ele sabe do que a gente está falando. Ele sabe, porque ele ainda guarda a cicatriz, ainda guarda o lado. Então, a gente muitas vezes consegue
perceber Deus nas próprias dores do mundo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: os presos em uma cela, eles estão divididos por um muro, né? Entre a cela existe um muro e eles não conseguem se ver e eles se comunicam por batidas no muro. Então, a batida no muro, ao tempo que o muro é aquilo que distancia um preso do outro, é aquilo também que comunica, sabe? E essa comunicação a gente pode perceber justamente nas próprias dores do mundo, porque as dores do mundo, sendo elas aquelas coisas que nos afastam de Deus, também as dores do mundo são as mesmas dores que conseguem nos aproximar de Deus. E sobre o ponto do grão de mostarda também, aproveitando, o grão de mostarda, ele tem um fator maravilhoso. A gente sempre fala dessa pequenez, né? E essa pequenez, a gente sempre interpreta assim como, olha, que se eu tiver um pouquinho, a gente pode mover uma montanha. Imagine se você tivesse um montão. Como se a ideia de você ter um pouquinho fosse uma reflexão para que você buscasse o muito. Não necessariamente. Às vezes, o pouquinho que você tem já é o suficiente para Deus fazer a obra que Ele precisa. A obra que precisa ser feita, entende? Uhum. Então, assim, você alegre-se se você só tem um pouquinho. Esse pouquinho, Deus vai fazer muita coisa, sabe? Não espere ter grande fé para poder tomar as atitudes, resoluções, dar o passo de confiança, sabe? Vá com um grão de mostarda mesmo, porque Deus só precisa do grão de mostarda. Se Ele precisasse de algo a mais do que o grão de mostarda, Ele diria para você, olha, você sabe, não é uma lógica comercial, não é uma lógica de expectativa, sabe? Deus não tem ilusões sobre você, sabe? Deus tá dizendo assim, olha, você só precisa desse pouquinho e vai com esse pouquinho mesmo. E com esse pouquinho você vai e aí ele faz a montanha se mover com um pouquinho, não precisa ter muito. E é melhor pouco do que nada, né? É melhor você ter esse pouco que faz tudo acontecer do que você não ter nada. E enquanto o Lucas Inaipe vai falando assim, meu Deus, eu fico aqui admirando esses dois professores. E aí eu fico aqui com a minha cabeça dando voltas, pensando, porque eu penso rápido demais. E é o legal da coisa. A fé, aí eu vou pegando um pouquinho de cada um, porque a fé não é o não cair. A fé é você se levantar todas as vezes que você cair. E é essa a ideia que a gente quer passar. É justamente isso que você está falando, sabe? Porque a fé não é um não cair. Porque se você nunca cai, você não testa a sua fé. Mas é você se levantar todas as vezes que você cair, sabendo que a misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Aí eu pego uma parte do que Luquinhas falou que eu achei lindo, que a nossa fé vai crescendo a partir do momento que a gente vai tendo intimidade com Deus. Isso, né? Isso. Se você não tem intimidade com Deus, sua fé continua estagnada. A fé ela precisa ser alimentada. E a fé ela é alimentada diariamente com as quedas, com os desafios, né, com as tempestades, com as marcas de dores que o próprio Jesus teve, que Lucas falou agora. Jesus se apresenta marcado, se apresenta sofrido, se apresenta chagado. E nós também. Nós depositamos a nossa fé em Deus também com marcas, com dores, com chagas, com as nossas quedas diárias, mas dizendo, Senhor, eu sei que Tu está aqui na minha queda. Né? Eu sei que eu vou me levantar porque Tua misericórdia é muito maior do que eu. E quanto mais nós vamos tendo, eu vou tendo intimidade com esse Deus que aumenta a minha fé, mais eu vou me tornando indestrutível. Porque a nossa fé tem que chegar a ponto de ser indestrutível, não é isso? Isso aqui me trouxe uma doçura de memória, que é: ame a Igreja Católica Apostólica Romana. Ame o ambiente que vocês vivem. Jesus também chorou, Jesus também sofreu, Jesus também passou por um monte de coisa que você passa. E aí você segue o caminho que Ele trilhou pra você, entendeu? Aprenda também com esses retratos da igreja, entendeu? Que tentam te ensinar isso. Quantas e quantas vezes Jesus não se retirou para orar? Quantas e quantas vezes Jesus não precisou nessas orações alimentar a sua própria fé, de não desistir, não... sabe, de persistir no caminho que ele tinha a seguir aqui na Terra, que, poxa, cara, até de falar arrepia. E a igreja, ela nos passa isso. É um exemplo bem prático e bem vivencial do nosso domingo na igreja. Eis o corpo de Cristo, né? Eis o padre, ele ergue o cálice e ergue a hóstia.
quando ele termina o momento da consagração, o que é que ele fala? Eis o mistério da fé. Eis o mistério. É um mistério, sabe? Não é uma matemática lógica. Não é algo que já vem pronto. Não é um manual, sabe? É um mistério. Então, muitas pessoas, elas ainda não conseguem ter essa dimensão do mistério do Cristo, sabe? E que também a gente não pode falar que Beltrano é melhor do que Ciclano, porque ela não consegue ter essa visão. Como a gente estava falando, as pessoas elas não conseguem ainda imaginar, olhar para o Cristo ali presente na Eucaristia e ter a visão de que é o nosso Senhor Jesus Cristo ali. E a igreja, eu acho lindo quando tem esse momento na Santa Eucaristia que o padre fala, eis o mistério da fé, porque aquilo nos remete que é um mistério, sabe? Não é uma matemática. E o mistério e a fé, ela precisa ser alimentada e é um exercício espiritual de cada um, como a gente sempre bate na mesma tecla. Não é o mesmo para Luquinhas, não é o mesmo para Diego, não é o mesmo para Naipe. A gente vive uma estrutura hoje pós-moderna, né? Uma sociedade dita pós-moderna, passado o iluminismo, o filósofo Nietzsche foi dizer que Deus morreu, Deus está morto. A gente vive o tempo do mundo na qual houve a morte de Deus, né? E a gente vive toda essa realidade, a gente vive uma preponderância do pensamento científico, né, racional, e aí se diz que, olha, a gente tem que experimentar A e B, toda vez que a gente tiver o A e B e o efeito for C, isso aqui eu não sou um cientista, mas basicamente é isso, né, a lógica do raciocínio científico é a experimentar e toda vez que tiver o mesmo resultado, então isso aqui é um padrão científico, então assim que é. E muitas vezes a gente vivendo nesse perfil de sociedade, a gente precisa também de confirmações sobre a nossa fé, senão a gente entra em crise. Não necessariamente, velho, porque se eu sou um homem de fé e eu entendo as dimensões da fé, minha mente devia ser muito mais aberta para as multiplicidades do mundo, para sabe, eu digo assim, até sobre, sabe, a gente muitas vezes discute se existe vida em outro planeta. A gente não precisa estar com esse apego. A gente não precisa ter esse apego. Por que a gente não precisa ter esse apego? Porque nós não somos cientistas. Nossa fé não precisa ser uma fé racional. Inclusive, João Paulo II, ele escreve uma encíclica maravilhosa sobre isso. Eu recomendo, que é a encíclica Fé e Razão, né? Fides et Ratio. Eu não sei falar latim, se eu pronunciei errado, me desculpe, um teólogo que está assistindo agora. Amigos. Mas é essa ideia de que eu, enquanto homem de fé, eu posso e estou aberto para a multiplicidade de possibilidades que podem existir no mundo, inclusive multidimensões. A palavra de Deus, ele vai dizer que ele foi imolado antes da concepção do mundo. O que é isso, sabe? Se não situações multidimensionais, coisas acontecendo para além do tempo e espaço, entende? Então, assim, nossa mente, enquanto homens de fé, devia ser uma mente aberta. Não seja um religioso de mente fechada. Uhum. E enquanto o Luquinhas estava falando aí, eu fiquei curioso aqui para saber o que o catecismo falava sobre fé, como descrevia. E aí eu vi aqui que o catecismo, ele ensina que a fé é uma virtude teologal, um dom de Deus. Nós escolhemos esse dom livremente, ou seja, a fé não é algo que conquistamos apenas pelo nosso esforço. Ela é graça, mas também exige nossa resposta diária. Então, nós estamos aqui sendo bem católicos, né? Bem católicos. Nós estamos no caminho certo. E eu espero... É católico. E eu espero muito que você que está em casa, que está nos ouvindo, esteja não só ouvindo o nosso papo, o diálogo que brota do nosso coração, mas esteja também se perguntando como está a minha fé. O que é a fé, né? Como eu estou sendo um cristão de fé? Como eu estou reagindo nas minhas dificuldades, na prova? Porque é quando a gente vai testar a nossa fé. Então, que você que está em casa esteja também fazendo essa reflexão para espiritualmente estar em diálogo com a gente. Top. E aí, vocês já vão ficar com essa reflexão. Eu tô lembrando aqui de queixada. Minha Deixa queixada. aqui, minha queixada. O apelido carinhoso que o nosso técnico recebeu aqui, nosso querido Ricardinho, recebeu. A gente vai ficar agora com aquele intervalozinho
prático. Luquinhas, tu tá com água hoje, né, Luquinhas? Eu tô com algo. Eu Tá tô com algo? A minha água aqui zerou, então é um intervalozinho só pra você pegar sua água, repor. E a gente já volta pra poder bater aquele papozinho legal. E enquanto isso, já vai curtindo, já vai compartilhando. Se você ainda não segue a gente no Instagram, pega o celular rapidinho, segue lá a página da gente. Curte, compartilha, ajuda nosso trabalho, beleza? E a gente só vai repor a água e volta em 1 minuto. Um minutinho. Nada mais do que isso. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Deu pra repor a água, deu pra repor Beber um gole d'água. o algo que tá na caneca de Luquinhas. Falar em caneca, já vá se preparando para adquirir a caneca do Papo de Leigo. Para no próximo episódio você vai mandar foto pra gente da caneca, certo? Ou então você vai postar lá e marcar o @Papo de Leigo lá no Instagram pra gente poder repostar e a galera já saber que a caneca já tá rodando. Eu quero chegar em várias casas e encontrar essa as canecas, viu? aqui. Linda, Principalmente de maravilhosa. quem estava no chat da semana passada, na semana Pedindo. passada não, né? No anterior, pedindo. Então, eu quero chegar na casa de um bocado de amigos e ver a caneca lá do Papo de Leigos. Tá aqui. Mostra aí fecha aí na Cadê? tua fé que dialoga, conhecimento que aproxima, verdade que transforma. @Papos de Leigos. Lindíssima. Top, top, top. E se você viu esse comercial agora e quer anunciar com a gente, entre em contato. Através do 759-9101-2981. Vou falar devagar. 759-9101-2981. Ou pode acessar as redes sociais do Papo de Leigos mesmo, mandar um directzinho lá na nossa página. Independente do segmento que você tenha, você pode entrar em contato com a gente para poder estar tendo a sua marca sendo divulgada aqui no nosso podcast. E será muito, muito gratificante ver você chegando para somar com a gente. A última propaganda já está lá com o seu espaço reservado, separado, bonitinho. Seu time lá já separado para sua marca ser divulgada aqui com a gente, beleza? Luquinhas? Sim, velho, eu tinha uma coisa assim que eu precisava trazer aqui que eu achei maravilhoso da nossa última experiência, que foi o fato de que quando a gente teve essa ideia do podcast, a gente com um recorte, né? Nosso podcast ele justamente tem um recorte específico, podcast católico. E logo no primeiro episódio, a gente teve uma resposta do público, né, que nos ouve, que foi maravilhosa, que inclusive de pessoas que não são da tradição católica. E muitas vezes são pessoas até desigrejadas. E aí, para essas pessoas que estão com a gente agora, que ainda não estão no espaço que a igreja tradicional oferece, sabe? Eu digo do espaço da homilia, do catecismo, né? Também das nossas celebrações da igreja e do culto, ainda não estão no ambiente que a igreja oferece, que elas também podem encontrar a Jesus em outros ambientes, inclusive nas dores do mundo, né? Deus na pessoa de Jesus disse isso, né? Que quando fizerem um bem para um dos meus pequeninos, quer dizer, para as pessoas pobres do mundo, para as pessoas sofridas do mundo, esse bem foi a mim que vocês fizeram, né? Então, Jesus, ele diz isso, né? Então, sigam Jesus, sabe? Onde quer que estejam.
vale a pena segui-lo, independente de onde você esteja, em qual circunstância você esteja. Você não vai perder nada na confiança dele, entendeu? Ainda que você ainda esteja naquela fase em que você considera ainda o Jesus um grande filósofo, um grande pensador, ou um grande homem que esteve no mundo, ainda que você esteja nessa fase, entendeu? Mas que você passe a abrir seu coração para as ideias, ideais, propósitos, jeitos, formas. Passe a conhecê-lo mais, entendeu? E o resto, o Espírito Santo de Deus, eu creio que fará. Eu precisava. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu estava falando dos frutos do primeiro episódio. Tinha gente que estava falando sobre as citações de livro. Didi mandou um bocado semana passada. Mandou muito, muito bem. As pessoas estavam até comentando. Eu lembro que uma menina até me perguntou depois, falou, qual foi o mesmo livro que Diego falou. É muito bom pra gente poder estar pegando essas referências com vocês. Então, hoje eu trouxe um livro aqui. Eu tenho outro, tem pra indicar hoje também. Acho que dá até pra... eu vou indicar um também. Bem no segmento de fé que... É muito bom, é sério, essas questões de indicação é muito bom. Tem Todos os Caminhos Levam a Roma. Sim. A história do casal convertido, que era um casal bastante evangélico e se converteram. Então é muito nessa pegada de fé. Eles tiveram fé para toda mudança de vida, para tudo aquilo que iriam vir, sem que eles soubessem o que era. E muito nessa perspectiva de antes, né, do caminho deles antes do protestante e o caminho deles como se tornaram depois católicos. Ainda não vou poder dar spoiler desse, porque ainda não sei tudo, não terminei, que é o Peregrino. Então eu ainda não terminei, mas está sendo muito boa a leitura. Então quem quiser ler comigo e discutir depois, o Peregrino também é uma boa pedida. O Peregrino top. Eu trouxe esse aqui, como eu falei no início sobre o bem-aventurado Pierre Vigne, o fundador da Congregação Sacramentinas. A gente tem Sacramentinas aqui na cidade, no Padre Ovídio, tem lá no Especiário Santana também. Então eu trouxe aqui Pierre Vigne, A Caminho com os Humildes. Tá aqui um exemplo de livro. Eu posso até estar vendo com quem tiver interesse depois de saber um pouco da história do bem-aventurado Pierre Vigne. É um livro que eu gosto bastante. Ensina muito a questão da humildade. Foi aquele exemplo que a gente tinha dado no início do padre que acabou carregando um confessionário de madeira nas costas pelo país da França, né? Onde ele viveu e onde a congregação sacramentina foi oriunda, na verdade. Então, Aí eu já aprendi uma coisa nova. Eu não sabia que ele era o fundador das Sacramentinas. Fundador da congregação. Descobri agora. Sim, muito, muito bom. Então recomendo. Minha recomendação de livro... Poxa, a gente podia inaugurar isso, né? Todo episódio é recomendação de livro. Que eu legal, super top. Gostei demais. Minha recomendação de livro é todos os livros de um padre chamado Tomás Alick. Tomás Alick é maravilhoso, meu autor predileto. Vou recomendar hoje um livro chamado Toque as Feridas, né? Que é sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Tá pegando aqui, queixada? Ele diz aqui que... E desse livro ele vai trabalhar o seguinte, uma ideia de que uma fé sem feridas é uma ilusão, sabe? Que a gente viver uma dinâmica de fé achando que você não vai ter feridas no mundo, ela se mostra ilusão e perigosa. Então ele vai trazer esses pontos. Tomás Alick, ele é um padre tcheco e incrível, de uma história de vida incrível, com os livros incríveis. Então leiam esse livro, O Poder Está no Tcheco. Leiam o Tomás Alick. E vamos lá. E esse livro, então, ele é muito do nosso episódio hoje, né? A gente falou aí da fé apresentada com marcas, da fé apresentada com dores, da fé apresentada com cicatriz. Aí agora o Lucas fala, né? Eu vou fazer uma com o Lucas. Ó, a gente tirou uma foto mais cedo das anotações de Lucas e das anotações de Diego pro episódio de hoje. A gente tirou essa foto. Eu prometo, eu vou postar essa foto na rede social da gente, nem que seja no Stories. Meu Deus, não faz essa vergonha a Eu nós. vou postar. Porque são engraçado. dimensões de fé diferentes. Gente, Não. Todos nós temos intimidade. gente, ele vem com o básico. Ele põe 2 trechinhos ali. Não, vocês vão ver. A gente vai postar essa foto, vai ser super bacana. E de repente, o material dele tá todo aqui, pô. Todo na cabeça. Tá todo aqui.
Por isso que eu digo que ele é professor, porque ele não escreve nada. Certamente ele era daqueles alunos que o caderno ia puro e voltava vazio. Eu adorava comprar caderno, mas meus cadernos sempre terminavam novos. Tô dizendo. Ó, Eu sempre tive dificuldade com essa questão de caderno. Mas eu sempre gostei de rabiscar o caderno, porque eu tenho essa coisa assim de... enquanto vocês vão falando, eu vou fazendo aquelas anotações não, abstratas fazendo assim? traços Alguns pontos? abstratos. Não, traços abstratos. Não é entendi. nem Não é sobre nem os pontos. anotação, Não é anotação. Que, inclusive, pode passar a impressão de que eu não estou prestando atenção. Mas, na verdade, é porque quando você me diz uma coisa e aí eu vou e foco, eu preciso fazer... Aí, ó. Galera que está aí, que são, sei lá... Qual é o médico? Psiquiatra? Não sei. Pra analisar se eu tenho um transtorno de déficit de atenção dos patrocínios. Já eu sou o contrário, eu sou muito de escrever. Você... Meus Não, a gente... Todo mundo vai perceber O isso. pessoal de casa vai ver isso Vai na ver foto, isso. vai ver isso. Ó, galera, vai meus ver isso. cadernos eram aqueles que um só não dava. Eu escrevia tanto que tinha que ser 2, 3, porque o professor falava A, tava lá no meu caderno. A, B estava no meu caderno. Então eu sempre fui muito da escrita, de anotar tudo também. Filósofo tem que... Tem uma lei de ler. E é maravilhoso o que a gente está fazendo agora e educativo, né? E aí eu vou voltar para o tema de fé para dizer justamente isso, que a fé também é celebrar a vida com Deus, né? Apesar das dificuldades e também das nossas adversidades. Imagine que chegamos aqui 3 homens para apresentar um podcast católico e viemos de diversas atividades, diversos afazeres no decorrer da vida, né? Então, assim, temos problemas, temos dificuldades e estamos aqui sorrindo, falando do amor de Deus, né? Então, é muito da parte da fé também essa celebração a Deus, entendeu? Entender que não somos das nossas dores, sentimentos, das nossas angústias e nem mesmo das nossas crises, né? Então, a gente pode, em Deus, sorrir muitas vezes. Então, sorriam em Deus, mesmo em crise. Eu ia tocar nesse ponto agora, sabe por quê? Eu ia meio que introduzir um tema pra gente falar da seguinte forma. A gente, nós 3 aqui nas nossas particularidades, a gente tomou como decisão criar um podcast pra gente poder bater esse papo e falar sobre as coisas da igreja. Isso é um ponto importante, porque de certa forma é um ponto que a gente achou para poder dialogar sobre isso. Mas você, por exemplo, que nos assiste, o que é que você tem como ponto assim para poder fortalecer a fé no outro? O que é que você pode estar tomando? Porque eu vou te falar a verdade. Tem aquele ser humano que suga e tem aquele ser humano que traz energia boa. Porque assim, existe uma diferença, um abismo, eu não falo nem de um abismo gigantesco entre a vida social e a vida comunitária. A vida comunidade é uma coisa, a vida social, a vida em sociedade, ela é outra, só que isso, às vezes, dentro do cenário de igreja, isso acaba se misturando um pouco. E quando essas questões elas se misturam, tendem a acontecer conflitos, né? Mas dentro da sua perspectiva de fé, dentro do seu pensamento de fé, aonde é que você deixa transparecer? Aonde é que você consegue cortar? Aonde é que você consegue alimentar? Aonde é que você consegue chegar para que o outro não tenha a sua fé reduzida? Essa é uma pergunta que a gente leva até mesmo para você fazer um exame de consciência e saber, dentro da sua vida em comunidade, você tem sido essa pessoa que ela está realmente agregando para que o crescimento na fé no outro ela exista? Ou você é daquele tipo que está ali dentro do ambiente de uma reunião, de um encontro e tá secando para dar tudo errado? Que tipo de cristão? Aí é onde entra a questão de que a fé precisa aparecer na vida, né? E São Tiago já dizia que a fé sem obras é uma fé morta. Vocês serão conhecidos por suas obras. Não Exato. por aquilo que você acha, né? E mas aí, aquilo que você faz. Exato. E aí é onde a gente entra exatamente onde você falou. A fé precisa aparecer na vida. Porque ter fé e não perdoar o irmão é um pouco que contraditório. Ter fé e não amar o outro, ter fé em Jesus e fazer tudo ao contrário, é só um pouco contraditório. Tem um doente, eu sei que eu posso ajudar. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não ajudo o doente? Né? Diego, eu trago até um problema, inclusive grave, né? Que eu penso ser grave, não no sentido assim de que a pessoa tem que buscar resolução assim. Eu não tenho uma resposta sobre isso, mas entendo o problema e é um problema que a gente precisa dialogar, que é o fato da sua confiança na sua fé de que Deus lhe perdoa.
Que é um ponto extremamente importante. Porque muitas vezes você segue uma vida se martirizando. Ah, aquilo que eu fiz na minha vida antes, eu pequei isso profundamente, eu me arrependo. E carrega essa dor, sei lá, 20, 30 anos, sabe? Eu consigo imaginar que tipo, você confessou o pecado. Sim. Você confessou o pecado. O padre lhe deu absolvição. E você carrega isso ainda? O que é isso senão a ausência de confiança no perdão de Deus? Se aquela culpa já foi tirada. Confiar que o Deus que você segue é perdoador de pecados. E isso também é complicado. Sabe por que muitas vezes você não confia que Deus perdoa os pecados? Porque muitas vezes você não perdoa do coleguinha. Justamente. Ponto importante. Né? Você não traz como é que Deus vai me perdoar? Se fosse comigo, eu não perdoaria. E o que é que você está fazendo? Se colocando acima de Deus. Você sabe? Elevou sua torre de Babel, está acima de Deus, julgando o mundo. E isso é um pecado perigosíssimo porque ele traz para você pesos emocionais gigantescos. Então, confie no amor de Deus, confie no perdão de Deus, confie no sacramento, né? É sacramento da absolvição, né? No sacramento da absolvição, que quando você de verdade confessa seus pecados e o sacerdote ali, persona Christi, ele lhe perdoa, sabe? Se sinta realmente, sabe? Confie no perdão de Deus, você está perdoado. Meu irmão, siga sua vida em paz. É porque se você for Siga sua vida em paz. Se você for pra confissão, você fala, né? Pronuncia o seu pecado e você não acredita que ali Deus te perdoou na pessoa do padre, não precisa ir não, viu? Não precisa ir, porque existe a culpa e a mancha. Aí a gente já entra aqui nas indulgências. Falou tudo. Eu lembrei de Brendinha aqui agora, que me pediu pra dar aula de indulgência na catequese. Então, a gente tem o professor sou eu. A gente entra aqui na culpa e na mancha. Quando você sabe que Jesus te perdoou ali na pessoa do padre, na confissão, foi tirado de você a culpa. A mancha ainda continua para você purgar depois que você morre. Porque, como você disse, Frei Gilson disse, você só entra no céu lavado, né? Purificado, né? Alvejado, as vestes no sangue do Cordeiro. Então, existe a mancha e a culpa. A sua culpa que você pecou, errou, cometeu, já foi tirado. Por isso que é importante que Lucas acabou de dizer. Se eu confessei, se eu sei que Deus me perdoou, não tem por que eu carregar essa culpa mais em mim. A mancha continua, que a indulgência vai e nos tira a parte dessa mancha. E tem coisas que você trata da seguinte forma, né? Sei lá, você bateu no carro, você tá saindo da igreja ali, Nossa Senhora de Santana, tá tendo novena, você bateu no fundo do carro de alguém porque você foi relapso. Você vai dizer, me perdoe? Não, você vai consertar o carro, irmão. Entendeu? Se você tem uma dimensão de possibilidade de consertar, você vai fazer o conserto. E aqui eu tô dando o exemplo do carro, mas isso pode ser, inclusive, questões de trato, de convívio, de reafirmar relações, de reestruturar relações, entende? Se você não consegue fazer isso mais, aí o perdão, filho. Aí é você, olha a naipe, aquilo que eu lhe fiz de mal, eu não tenho como lhe recompensar. Eu não posso pagar por esse dano, não foi material. Então, o que eu tenho para fazer para você é pedir a você perdão. Lucas estava falando e aí eu fiz uma correlação aqui também com a conversão. Eu acho que a gente falou sobre isso no episódio passado. A gente tocou nesse assunto. Né, nesse assunto de que as pessoas costumam julgar. Mas voltando cá para a mancha e culpa. Deve ser tão ruim, graças a Deus, que eu não carrego aquilo que eu já confessei, não carrego mais em mim. Porque eu sei que Jesus já me perdoou. Mas deve ser tão difícil você ter uma vida e carregar tanto peso em você. Porque quantas coisas a gente não faz, quantos erros a gente comete, né? Então, quanta culpa que a gente carrega na vida e que quando a gente perdoa já não deve mais. Então, imagina essas culpas cada vez mais pesando e vem mais uma e mais uma. E continua, e confessa, e continua. Então, para que existe a confissão? Para que existe o perdão de Deus? E deve ser tão pesado, tão ruim. Pois isso é... O nome disso, sabe o que é? Isso é Satanás lhe dizendo, você ainda é isso, você não tem perdão, sabe? Para você não tem jeito.
Tem, já foi dado na cruz, tem jeito, já você inclusive já considerou isso, você já confessou, largue disso, sabe? Toda vez que Satanás falar na sua cabeça assim, ó, você ainda está ali, você diga, não estou mais ali, não dialogue com o diabo não, assim, Jesus, você repita Jesus quantas vezes você achar necessário, meu irmão. Até porque se você nega a eficácia de Jesus, você nega o Espírito Santo, que é a blasfêmia, que não tem perdão. Então você está cometendo diversas outras coisas aí além. É muito louco, velho. E tem a questão do, por exemplo, o apego. Mas vai, não peques, já está perdoado, siga a sua vida, né? Jesus curou aleijado, pegue sua cama, siga seu caminho, vá, siga sua vida normal. É meio aquilo que você está falando. Isso já vem de, meu Deus, desde quando Jesus estava da sua vida terrena aqui, né, aqui na Terra, quando os milagres que ele fazia, ele sempre tocava nesse assunto. Você já está perdoado, seus pecados foram perdoados, vai, não peques mais. É uma dificuldade que não adianta nem a gente julgar, né, dizer que a pessoa é cabeça dura, coisa e tal, mas vai viver. Vai viver. A vida é boa. Vai viver. A vida é boa. A vida foi um dom de Deus entregue a você. Viva mesmo. A gente tem esse exemplo, inclusive, que eu gosto muito dessa passagem, que inclusive é uma passagem bem dotada de muita discussão, né, entre os estudiosos do evangelho, né? Que é aquela passagem da mulher que é trazida, né, em adultério, e Jesus escreve na areia, né? Essa passagem, muitas vezes ela estava em alguns escritos dos evangelhos, né? Então, assim, existe toda uma problemática de que se era canônico ou não era canônico ou não era. Tem bíblias que traz até essa passagem como um asteriscozinho, né? Olha, essa passagem aqui a gente não sabe, não tem tanta certeza se é ou não, existe toda uma discussão em cima dessa passagem. Mas eu fico imaginando por que logo dessa passagem, cara? Sabe? Por que é difícil nas tradições a gente ter certeza que se Jesus fez aquilo que diz que ele fez nessa passagem, sabe? Que é simplesmente um homem, uma mulher que é trazida à frente de Jesus para ser apedrejada. A lei dizia que devia trazer o homem e a mulher, a lei diz isso, né? Pega em adultério, o homem e a mulher deve ser trazido para ser apedrejado. Algo nessa lógica. Trazem só a mulher, né? Então você vê aí que a lógica do machismo, né? E da violência exclusiva para a mulher é bem antiga, né? E aí Jesus, ele diz assim, aquele que não pecou, atire a primeira pedra, né? E ninguém atira a pedra. Por quê? E a gente tá até no ambiente da internet, né? É bom até falar disso. Por que essa coisa de apedrejar? Qual é a ideia por trás de apedrejar alguém? É justamente esse ponto de que você vai colocar uma pessoa em um ambiente, em um espaço, cada um vai pegar uma pedra e todo mundo vai jogar uma pedra. No final das contas, qual foi a pedra que matou a pessoa? Ninguém sabe. Então todo mundo que jogou a pedra vai para casa dormir tranquilo, achando que não matou. Eu não matei ninguém, eu só joguei uma pedra. Entende? Então, essa violência simbólica é muito perigosa. E Jesus, ele vai e perdoa a mulher. Vai e não peca. Velho, e aqui a palavra não diz isso, mas a gente pode abstrair. Realmente alguém tem alguma ilusão de que essa mulher, em algum momento, ela não pecou de mais nada? Não, e depois dali, ela viveu a vida sem pecado? Não faz nenhum sentido, inclusive, né? Jesus, no momento que diz vai e não peque mais, ele não tem uma falsa ilusão daquela mulher. Ele sabe que muito provavelmente essa mulher pode pecar. Mas qual é a ideia do vai e não peques mais? Minha amiga, olha o resultado aqui da sua conduta. Olha onde a sua conduta te trouxe. Cuidado, sabe? Você continuar nesse caminho vai te trazer morte. Então vá, não peque mais, porque o caminho do pecado é sempre um caminho de morte, entendeu? De diversas formas de pecado, inclusive. Mas sempre vai te trazer para esse caminho ruim. Então, o guia do vai, não peque mais é cuidado, velho. Essas coisas lhe trazem grandes problemas. A gente fica achando às vezes, mas aí Jesus... Tem gente que tem até uma crise com isso. Como Jesus perdoa desse jeito, né? É complicado. É porque a gente vive muito no meio de pessoas... A gente já tá relacionado
relacionando aqui fé e pecado. Né? É muito Eu bom. já ia falar aqui que já tá entrando no assunto é do muito próximo bom. episódio. E aí, É. velho, e é bom deixar claro isso para nossos espectadores, que aqui é um papo mesmo. A gente não tem um roteiro. Aqui a gente vai A gente batendo inicia, papo. mas vai surgindo. A gente já Pela correlacionou foto vocês vão ver. fé e obras, fé e obras, fé e conversão, agora fé e pecado. Fé e pecado. Né? E aí, Luquinhas falando da internet. Gente, é assustador estar nas redes sociais e ver quanto que as pessoas julgam as outras. O Diego, tu não ficou com medo, não, quando começou a lançar assim os vídeos? Eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei, meu Deus, o que das pessoas devem estar pensando de mim? Ah, mas Diego é assim, assado. Ah, mas Diego é desaforado. Ah, Diego não leva desaforo pra cá. Então, eu fiquei muito nessa coisa, assim, que as pessoas devem estar falando de mim, né? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas julgam sem dó, sem piedade, sem medo. Porque não se esquece, né? Eu tô te apontando e os outros que estão voltados para mim. As pessoas põem uma venda nos olhos desses dedos e veem só o que tá aqui, ó. Uhum. Apontando. E as pessoas não têm mais aquele medo, aquele receio do pecado, de que julgar é pecado, de que amanhã pode se voltar contra mim, de que Deus é justiça, é misericórdia, mas ele também é justiça. E as pessoas não estão nem aí com o que vai acontecer com você, com aquilo que... aquelas malditas palavras que eu estou lançando e falando de você... O que isso pode fazer e causar na sua vida? Elas estão um pouco se lixando, elas querem somente lhe julgar. E muitas vezes não são de pessoas que estão longe de você, não. São de pessoas que convivem com você diariamente. São de pessoas que você chama de amigos. Mas o julgar, né? Tá sendo tão... Banalizado. banalizado, a palavra é essa, banalizado, que as pessoas estão se esquecendo do que isso pode causar na sua vida. E é exatamente esse julgar que destrói vidas, né? Que faz o outro tomar decisões drásticas, como a gente tem visto aí outro dia, né? Se não falha a memória, a menina que cometeu suicídio aqui e tal. Então, são muitos e muitos e muitos fatores que a gente se esquece, mas que são muito perigosos. Eu tenho que pensar o que as minhas palavras vão causar na tua vida. O que eu falar vai fazer de você? Vai lhe ajudar ou vai piorar aquela situação? A gente tem que ter um pouco de senso também. E isso é ter fé, confiar em Deus e saber que tipo de cristão a gente também está sendo. Porque às vezes nós cristãos tem aquela velha mania de romantizar a misericórdia de Cristo, sabe? Às vezes até de brincar com a misericórdia de Cristo. E isso é uma coisa que preocupa e tem que ser realmente falado, tem que ser realmente abordado. Essa questão do apontar, do julgar, como você está falando, você esquece da trava que está dentro do seu próprio olho para poder julgar o do outro. Sim. E fatores como esse nos fazem refletir. Poxa, que tipo de cristão? Na hora você não pensa, na hora você só se preocupa no julgar. E a misericórdia de Cristo, vou lá depois, vou me confessar. Isso é totalmente banalizado. Porque Deus é misericórdia, eu posso fazer o que eu quiser. Justamente. Eu fico me lembrando justamente de uma homilia de um padre que a gente curte muito, que a gente acompanha muito, que a gente para poder ouvir. E ele fala justamente desse mesmo jeito. Não banalize a misericórdia de Cristo como se vocês fossem ter a absolvição dos pecados o tempo inteiro e como se o fato de você achar que na hora que você quer pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar os seus pecados e você está salvo, como a gente estava falando no início do podcast. Como se isso fosse uma matemática exata de que é um escudo para que você continue dentro do seu verdadeiro eu, julgando, apontando e manipulando, fazendo com que o outro seja para você uma massa de manobra para aquela ideia que você tem do outro. E você se camuflar atrás de uma misericórdia que você mesmo julga, lhe blindar para que você faça atitudes como essa. Poxa, a gente, não só na rede social, dentro do nosso próprio convívio cristão, dentro da própria paróquia onde a gente frequenta, ou enfim, por onde a gente passa, a gente vê isso toda hora. Toda hora a gente vê os julgamentos, os apontares, os erros. E por trás, depois, o joelho apontado no chão, clamando, pedindo a misericórdia. Não dá para entrar em detalhes, mas dá aquela sensação de agonia, de desespero, sabe? Sabe, como a gente se sentisse impotente dentro de reações como essa. Poxa, como é que o ser humano consegue ser tão, sabe, tão cara de pau assim, né? É porque ele se esquece de que sai a
fica a mancha. E que toda a minha atitude pecaminosa, Tem um toda a minha resultado. atitude contrária vai continuar tendo mancha. Vai ser tirado a culpa, mas a mancha ali nessa dimensão não se apaga. Né? Porque até a indulgência eu não sei quanto tempo Deus vai me tirar da mancha. Então, a mancha aqui continua. Então, a gente tem que sempre perguntar e ter cuidado, porque o que eu vou fazer com o Lucas? Não sei. Eu dou um murro em Lucas? Tudo bem. Depois eu vou, Lucas, tu me perdoa, eu perdoo. Mas a minha atitude que eu fiz com o Lucas vai deixar a mancha em mim, mesmo o Lucas me perdoando. E se eu entendo que ficará a mancha em mim de todas as atitudes, a gente começa a ter uma outra perspectiva e um outro pensamento antes de fazer as coisas. Justamente. Gente, a gente não costuma seguir roteiros não, mas eu juro que eu vou apontar aqui um aviso no lembrete no celular pra gente continuar esse papo com relação, porque a gente já entrou nesse ritmo de uma forma tão forte, mas tão forte, que esse assunto vai render para outro podcast, tenho certeza absoluta. Eu acho que sim também. Vai render para outro podcast. Você tá gostando do nosso bate-papo? Poxa, o tempo passa rápido, né, velho? Acabou, foi? Já? Acabou. Já acabou? Acabou. Ah, só na próxima, então. É Mas bom que a gente deixou um gostinho de quero mais. De quero mais. Justamente por isso que eu falei que eu vou fazer essas apontações aqui pra gente poder seguir no próximo episódio. Isso vai ser bacana. E, por sinal, acabou, mas não acabou, tá? A gente tem um recadinho pra dar a vocês. Alguns recadinhos. Vão se lembrando aí se vocês tiverem algum em mente. Mas já chegou aqui pra mim o Forró do Carmo, pra que eu não esquecesse de lembrar que no dia 1º de agosto de 2026, lá no Zila Cerimonial, a partir das 20 horas, Forró do Carmo. E você é o convidado especial. Vai ter os Bambas do Nordeste, Dani Diamantino e Pau na Muleira. Nossa amiga Dani. Nossa amiga Dani vai estar lá presente. Alô, forrozeiros de plantão, Bye Bye São João da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Para você adquirir os ingressos, pode estar procurando lá na sede da paróquia, ou então segue no Instagram, Paróquia NS do Carmo FSA. A gente vai botar a gente vai fazer uma divulgaçãozinha no Instagram, que aí o pessoal já segue direitinho, entra lá no direct da paróquia e adquire o ingresso individual ou mesa. Beleza? Dia 1º de 8 de 2026, lá no Zila Cerimonial, a partir das 20 horas, Forró do Carmo com os Bambas do Nordeste, Dani Diamantino e Pau na Muleira. Fala da novena de Santana também. É domingo já, né? Nosso último dia da novena, tá chegando, a festa de Santana. Tá chegando a hora. A missa solene, eu tô sem a programação aqui, também. acho que eu tenho aqui no celular, mas a missa solene às 10 horas da manhã e a procissão a partir das 16 horas, né? A partir das 16 horas é que já começa a tá saindo. Então, neste domingo, dia da nossa padroeira, dia de Senhora Santana. Não deixe de participar, né? Como bons cristãos e estando aqui sendo netos de Santana, né? Vá à procissão, se possível, vá à missa, né? Às 10 horas da manhã, para cumprir o preceito, junto com a nossa tradição católica aqui na cidade, da festa de Senhora Santana. Nós estamos também recebendo doações para o Caminhada, né? O encontro anual do Caminhada será em setembro. Então, quem quer aí ajudar os jovens do Caminhada, quem sentir tocado no coração para fazer alguma doação, pode nos procurar. Precisamos de você, precisamos da sua ajuda. O encontro anual dos jovens está às portas e nós precisamos de doações. Então, você que quiser, estamos à disposição para receber a sua ajuda. Da Catedral de Senhora Santana. Pode estar procurando a gente para poder fazer as suas doações. Muito bom. Luquinhas? Pô, tem gente que não sabe disso, velho. É importante trazer. Procissão, sabe? Procissão é um ato belíssimo da igreja. Participem de procissões. Procissão tem uma lógica por trás maravilhosa. Procissão de Santana. Por quê? Você entende quem foi Santana, qual foi o papel dela, o que ela tem de valor a te ensinar, e você, de maneira simbólica, você realiza o ato de seguir,
de ir atrás dela como um gesto de que, olha, esta mulher ela tem valores, ela tem determinadas posturas que eu quero para mim também, então eu procedo atrás Grande dela, procissão. É uma linda tradição, grande Santana. 180 anos. Luquinhas falando aqui, vou ser polêmico. Luquinhas falando de Santana, né? Da grandiosidade de Santana. Eu acho que é por isso que o povo chama Nossa Senhora Santana. Não, sim, senhora Santana. Vou Acontece confessar muito. rapidinho. É Senhora Senhora Santana. Santana. Confesse que eu vou lhe dar absolvição aqui agora. Vou confessar rapidinho um fato, bem rápido. Tava na Pascua da Catedral certa vez, e aí, como eu tenho essa facilidade do dialogar, me pediram para ficar nas entrevistas. Caramba! A primeira entrevista da noite que me botaram com o Dom Zanoni. Eita. Fiquei nervoso do lado do arcebispo, aí daqui a pouco o arcebispo já tava com a prontinha, aí eu peguei e soltei, Nossa Senhora. Nossa. Ele, na maior delicadeza, ele, Senhora Santana, Nossa Aquela Senhora. voz de- Nossa Excelsia Padroeira. Aí, na hora que Uma ele voz falou, eu já senti, eu falei, grave. eita, dei mole, logo quem? Ah, eu choro de rir quando eu ouço o povo chamando. É igual eu fui fazer uma missão uma vez em Santa Inês. Não sei se vocês conhecem a cidade de Santa Sim, Inês. sim, pô. E aí lá Santa Inês é bem forte, porque é a padroeira da cidade. Aí o povo chamando Nossa Senhora Santa Inês. Gente, eu... Rapaz, a gente tava acabando esse podcast, né? Aí já voltou de novo. Mas eu ria Próximo tanto, episódio. Próximo Nossas episódio. senhoras. Nossas Nossa senhoras. Senhoras. É títulos de Nossa Senhora. Títulos A de gente tem que Nossa fazer um podcast com os títulos de Nossa Senhora. Mas Tem pode lá. seguir, porque eu vou lembrando de coisa e a gente não termina. Na minha biblioteca tem lá ó, as aparições de Nossa Senhora, pô, muito top, velho. Aí já é mais uma indicação de livro, tá? Aí, ó. As aparições da Senhora da minha biblioteca católica. Gente, prazerzão estar com vocês. Muito obrigado. Ajudem a gente nesse projeto. Siga, compartilha, curta, divulga o Papo de Leigos. Manda para seus amigos, seus familiares. Enfim, hoje tem gente da Alemanha, tem gente Do mundo todo. do mundo todo Do mundo acompanhando todo. esse Luquinhas Internacional. Ficamos por aqui. Vem encerrar com a gente. Ela ficou com A vergonha. Lud é Ela ficou com maravilhosa, vergonha. gente. Ela é Ela tá maravilhosa, mas ela ela faz fica com parte do vergonha. Se podcast. tivesse Você esses tá olhos linda, azuis, amiga, eu não você me tá envergonharia linda. de nada. Nem Venha eu. ficar aqui com a gente pra gente finalizar. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Um abração. Tanto o Ricardinho. Muito obrigado. Queixadinha, Colmeia. queixada. Fechei nós, queixada. Ricardinho aqui da Colmeia, que nos acolhe em todo o episódio. Aqui na Rua Tijuca, no Parque P. Se vocês quiserem mais informações dessa estrutura maravilhosa que o Ricardinho tem aqui, que somou com a gente, é só entrar em contato, beleza? Forte beijo. Tchau, Tamo meu junto. povo. Até o Até próximo a episódio. próxima. Papos de Leigo. Eu gostei.